A última reunião também era estação elevatória de esgoto. Só que esse aqui é fora do condomínio. Esse aqui vai ser na Avenida São Conrado, esquina com a... Como é que chama aquela lá de baixo? Margarida. É um pedido de ETM para uma elevatória de esgoto. Aí foi colocado bastante material, mas eu vou lá para o fim direto, porque isso aqui tudo é só para ler depois, que é informação, decreto, histórico, documentação, o que tem no PTA, mas os resuminhos do que importa, e daí as observações que estão lá em cima também, está tudo lá embaixo, daí é o resumo. Isso aqui é importante a gente ver. O laranja é a área urbana, loteamento São Conrado. Aí aquele amarelinho é onde vai ser a estação, e o resto é área de expansão urbana. Aqui é a localização dele, ele é aqui, ó. E aqui é o tênis clube. E aqui, agora está pequenininho, acho que é aqui ou aqui que é o... Isso aqui que é o São Conrado. Está bem fora do São Conrado. Aí tem os decretos, tudo que foi, tudo isso que está aqui em cima foi ou só para explicar, ou ele está nessas observações, que aí eu resumo é isso aqui, ó. Então, considerando as observações de 1 a 10 citadas acima e que seguem abaixo, ele não tem o número do código cartográfico da área, e a gente solicita essa documentação. Não tem a área que vai ser modificada. Como posso corrigir aqui? Vai ser... Qual seria uma palavra melhor que modificada? Alterada. Mas posso colocar aqui? Sim. Pode, a gente não aprovou ainda. Alterada. Não, só para ficar mais melhor. Não tem a área do terreno, a gente solicita isso também. Essa área, como sendo de expansão urbana, é passível de licenciamento, não são necessários estudos específicos. Aí a gente tem advogado, será que entra 174 aqui? Peraí, meu, deixa eu apresentar, depois você fala, por favor. O texto não está já redigido, a proposta da... Não, isso nós estamos perguntando, porque é uma área de expansão urbana que é essa coisa nova do plano diretor. Tá. Pelas explicações que a gente sempre ouviu, a área de expansão urbana, para ela ser modificada e virar urbana, tem que usar aquele 174. Tudo bem. 174 não, desculpa, 42B. Tá. 174 era outra coisa. Então essa é a dúvida. Se é passível de licenciamento. Então, uma pergunta. O parecer é devolvendo com parecer é devolvendo com questionamentos. Isso, tem várias perguntas. Isso, que esse é o parecer. Discutir e vai ver o que faz. Não, assim, só para entender o nosso rito de... Isso, mas lá no fundo, vocês vão propor um texto e nós vamos votar o texto aqui. Nós não vamos construir ele. Tá, nós vamos construir ele junto aqui, não. Mas parte do texto. Isso, ok. Então, beleza. Não são necessários estudos específicos. Legal, ótimo. Aí, essas são as observações que estão lá em cima e que elas viraram parecer, porque são todas observações, algumas com questionamento, porque não dá pra gente, nós não temos conhecimento para afirmar que é isso. Mas pelo que teve no plano diretor, é isso. Então, pela lei, de novo, a estação de elevatória de esgoto tem que ser dentro do São Conrado. Sendo assim, essa obra é legalizada, porque ela está fora e bem longe. Por que os critérios não são os mesmos das outras que passaram aqui, a Piraquê e a Vista Chinesa, quanto ao uso de gerador de emergência? Essa vai ter gerador de emergência. Aquelas últimas que a gente trouxe, o pessoal falou que não precisava. Está filmado isso que eu fui ver hoje, será isso mesmo. E já está tudo no YouTube. O decreto de aprovação
desse loteamento é de 1978 e cita, está tudo lá em cima, esses WW todos, cita que a rede de esgoto será executada por meio de plano comunitário após a ocupação de 40%. Foi um compromisso assumido que não assumiram? Porque está lá no decreto, no Diário Oficial, que 40% depois tinha que dar outro jeito. Ou seja, ninguém fez nada e ele está com a fossa até hoje. O decreto de 2017, agora, cita a implantação da rede coletora de esgoto apenas em 2017, sendo que pelo decreto seria quando fossem ocupados 40% dos lotes. Solicitamos documentação para explicação dessa NASA. O que vem a ser a viela de passagem de água sanitária, que é citada na Lei Complementar 174 de 2017. Não dá para entender, porque não é viela sanitária, não é esgotamento sanitário. É passagem de água sanitária. Isso está no decreto também no Diário Oficial. Na Lei 13.981 de 2010, também cita viela sanitária. Em 2017 ainda não tem a rede. Questionamos as obrigatoriedades não cumpridas com a resposta da SANASA. E além desses 10 itens, a gente incluiu a falta de documentação e laudos e compensações ao dano causado à mata, porque esse lugar que vai ser feito isso é uma mata, causado à mata pela instalação da estação. Essa mata é a mata Fazenda Dona Amélia, parece que chama Dona Amélia, e ela está na área de proteção de um tombamento, de uma mata que está sendo estudada pelo CONDEPAC, e o CONDEPAC falou que tudo bem. Só que aqui ninguém está falando o que vai acontecer, nem no lugar, nem nada, porque não tem nem a medida, nem nada, então assim, não dá nem para saber onde é que é. Então, dentro disso tudo, o nosso parecer é negativo, até que a SANASA se manifeste quanto aos 10 itens de observações acima, e a gente lembrou que temos todos os questionamentos do CONGEAPA, que estão nesses dois pareceres, que agora a gente tem que comparar com o que foi respondido hoje, mas ele já está aqui também. Só uma sugestão, Tereza, eu acho que, assim, eu voltaria lá no parecer, eu não colocaria que o parecer é positivo até que a SANASA responda, mas eu colocaria que a comissão, né, CONGEAPA devolve o processo com os questionamentos para posterior análise, que senão dá a entender que se eles responderem está aprovado. Né? Acho que não é o caso. Acho que tá assim, eu acho que o parecer é pela devolução do processo para que a SANASA responda os questionamentos para posterior análise. Uma sugestão. Pela devolução. Pela devolução do processo. Do processo até que. Para que a SANASA se manifeste. Aí vem o resto ali. Para que a SANASA. Já está escrito. Quanto aos 10 itens de observações acima. Já está escrito onde? No próprio texto. Ah, tá. Desculpa. Tá bom. Para que se manifeste. Se manifeste. Quanto aos 10 itens de observações acima. Tá, agora eu entendi. Isso. Aí, se não se manifeste, isso. Aí, vírgula, aí acima, vírgula, para posterior análise. Ok. Este conceito. Deixar aí. E aí tiro de baixo. Não, acho que pode deixar. Pode deixar? Acho que não atrapalha. Porque aquilo lá a gente... O importante é o parecer, né? Tá. Tudo bem? Tá. SANASA pode falar ou não? Pode. Tá bom, então, veja, presidente, nós temos apresentado aqui uma série de PPAs com outras elevatórias parecidíssimas com essas, tá? Que já foram aqui aprovadas por este conselho. O que é que são essas elevatórias? Estas são as elevatórias responsáveis pelo esgotamento do bairro São Conrado. A localização desta elevatória,
Tá? Veja, ela não pode ficar dentro do condomínio ou na mata. Nós temos que observar a topografia do terreno, tá? Colocar no ponto mais baixo, que esta elevatória é a elevatória responsável pela transposição do esgoto até a Et Souzas. Tá certo? Então, o que é uma elevatória? Uma elevatória é uma caixa de 1 metro, vamos crescer com essa elevatória, de 2 metros por 3, tá? Que vai ser, normalmente elas são enterradas, e se você vê ali, quando você passou, é que você passou rápido, Tereza, ela está ali do lado do tênis clube, tá certo? Do outro lado. Do outro lado, tá? Ali é uma via pública. Tá? Não, eu não passei lá, só para aquela malha do Google. Não, sim, mas a localização dela, estou dizendo a você, tá? Tudo bem, para a Sanasa responder isso tranquilamente. Só que eu devo lembrar que em outras situações, este Conselho já aprovou as 3 anteriores, tá? E que uma retenção do processo aqui, a gente atrasa a obra em um mês. Por quê? Porque vocês vão enviar esse material, vão devolver isso para a Sanasa, nós vamos informar, tá? E nós vamos discutir aqui o mês que vem. Tá? Como é que a gente tem feito, tá? Ou nós fizemos nas outras. Tá? Eu pediria, se os senhores não quisessem que a obra atrase, tá? Que a gente faça uma aprovação condicionada a responder todos os próximos 10 itens numa próxima reunião, a fim de não atrasar Errado o desde processo. 78, Mas, sabe? É muito Tereza, difícil. veja. Você está resgatando, nós estamos Não, tratando. meu. Um minutinho, Só um Tereza. pouquinho. Tá. Tereza, Deixa eu terminar. o objeto é única e exclusivamente a elevatória. Não é a passagem de viária sanitária que está na discussão, não é a rede coletora, não é a lei se é 78, ou 79, ou 86. O foco aqui é única e exclusivamente a elevatória. Se for necessário uma outra apresentação, um outro questionamento para discutir a lei, o uso e ocupação do solo, se é 78, se é 79, eu não vou entrar no mérito porque eu não sei. Tá? Então isso eu realmente não sei. O que eu consigo focar aqui, presidente, é que o foco do PTA é a elevatória. É a implantação da elevatória neste ponto, a fim de não atrasar a obra. Há de se ressaltar que nas 3 últimas reuniões, senhores conselheiros, nós aprovamos outras elevatórias semelhantes que fazem parte do complexo da obra do São Conrado. Eu deixo a cargo do senhor. Tá, mas, conselheiro, nós temos uma comissão de análise de protocolados, analisou, concluiu por todos esses questionamentos, não são um nem dois, são bastante questionamentos. Eu poderia responder. Não, então, mas deveria estar no processo, na verdade, nesse questionamento. Eu acho que na ocasião, se são respostas rápidas e fáceis, eu tenho certeza que a Sanasa vai responder assim que for notificada disso. Pode inclusive se reunir com a comissão antes da GO, e nós vamos pautar na próxima GO e vai ser aprovado. Dado isso, acho que há um rito a ser seguido nesse caso. Tá? Então, André. Vou colocar uma questão procedimental. A legislação de licenciamento ambiental, ela traz um rito para a comissão, tanto do Condema quanto do Congeab, para análise dos processos. Quando há essas dúvidas técnicas, essa comissão pode nos chamar, nós lá da Secretaria do Verde, o pessoal da Sanasa, promover uma reunião técnica informativa e tirar dúvida desses pequenos detalhes, ao invés de trazer aqui para o pleno um assunto que não está amadurecido. Então eu aqui novamente falo e indico que vocês façam isso
porque é o modus operandi do licenciamento. O rito é igual para vocês e é igual para o Condema. Chega um processo de licenciamento ambiental distribuído por Condema e distribuído por Congeap. Os dois têm prerrogativas de nos chamar a qualquer momento e nós vamos até a essas comissões técnicas e esclarecemos o assunto. Agora, o processo está no Congeap durante tanto tempo, vocês não chamaram a reunião técnica informativa, vocês vieram aqui, trouxeram essas dúvidas que me parece que o Paulo tem até condições rápidas de esclarecer e vai impedir que uma obra de saneamento se dê com a celeridade desejada por um não cumprimento ou não observação do rito processual do licenciamento ambiental, que pelo menos as últimas vezes que eu tenho participado desse conselho, eu tenho chamado a atenção. Nos chamem os técnicos, peçam esclarecimentos, ninguém é obrigado a saber da parte técnica, muito menos os conselheiros do Congeapa. Mas a Secretaria do Verde e os órgãos envolvidos, como a SANASA, se coloca o tempo todo à disposição de vocês para discutir previamente e esse assunto vir para o pleno de uma forma mais discutida anteriormente, né? Porque senão a gente fica aqui perdendo o tempo dos conselheiros e coloca as dúvidas e aí a gente quer explicar e não tem tempo para explicar e os processos acabam tendo, principalmente de obras de saneamento que a gente sabe que são importantes para a questão ambiental, acabam tendo relativo prejuízo. Ok, doutora, eu entendo, acho que a participação e o apoio dos técnicos vai ser sempre bem-vindo. Eu acho que é uma via de mão dupla, eu acho que os técnicos precisam estar mais próximos do conselho e assessorando mais a comissão. Eu acho assim eu acho que os técnicos, considerando essa preocupação toda, podem se informar com a comissão os dias e horários de reuniões e participar com eles das reuniões, porque eu sou um dos defensores que o processo vai chegar aqui o mais redondo possível para ser votado, certo? Só uma questão de ordem. Por favor, quem que preside a comissão técnica do licenciamento? Por favor, nos avise que o técnico do licenciamento ambiental vai participar. E da SANASA precisa saber também. Inclusive a SANASA participa. Eu gostaria de saber a quem eu me reporto, a quem eu chamo, para dar todos esses esclarecimentos, que eu queria pautar essa reunião na próxima semana. Gente, nós estamos com uma licitação correndo aí, tá que certo. vai atrasando o processo. Tá certo. Tá bom. Não Então, vamos lá. Então, ótimo. Então, vamos votar o parecer e depois a gente segue com esses ajustes aí. Vamos as outras e essa não, gente. É uma incongruência. Posso falar uma coisa? João. É a fala do João e depois a gente vai proceder à votação lá. Algumas perguntas que a Tereza fez aí é por total desconhecimento técnico. E eu acho que não cabe trazer para o pleno, sabe, discutir o que é uma viela sanitária, o que é uma viela de esgotamento sanitário. Não é discutir, Não, então isso eu acho que não existe esse isso nome. tá na norma. Pois é, está na norma, existe viela de água sanitária? Porque o... Está na lei, eu estou então. falando, Só um dá minutinho, licença. beleza, deixa eu terminar. É, mas que ele falou outro Deixa eu nome. terminar. Tá Eu bom. estou falando, sabe, você não sabe o que é, vem perguntar para o pleno o que é. Eu acho que isso aí tem que estar, se vocês não têm esclarecimento da comissão para fazer o parecer, busquem o esclarecimento antes de trazer esse monte de questionamento aqui. Eu acho que eu me sinto lesado ter que não aprovar uma obra importante, uma porcaria de uma obra que é um espaço menor do que essa sala. Não, daquele box, mais ou menos, aquele tamanho. Sabe? Menor do que essa sala. E talvez tenha que derrubar 2, 3 árvores. Um esgotamento que está aí desde 78 para ser feito. Aqueles 40% que você coloca é plano de esgotamento. Não, não sou eu que coloco, isso quem tá tem na que chamar aprovação é a dele. prefeitura, é a SANASA com a comissão do bairro. Quantos bairros nós temos em Campinas que agora, depois de 60 anos, está asfaltando, está fazendo rede de esgoto, está fazendo rede de águas pluviais. Sabe? Está querendo resolver. Já temos uma estação de tratamento de esgoto que está superdimensionada, como foi falado nessa reunião. E a gente, por causa de um esclarecimento, o que é uma viela sanitária, nós não vamos aprovar fazer Só um essa minutinho, obra João. importante. Desculpa. Tá bom. Olha, se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a fazer isso. Se você ler a ata anterior, o Rodrigo se comprometeu a
Comprometeu mês passado isso aí. Ele se As comprometeu. outras elevatórias. Ele se comprometeu de explicar pra gente as coisas. Gente, mas eu estou aqui para explicar. Não, mas a reunião do pleno não é a reunião para se explicar isso. Eu acho que se a conselheira... Porque é o seguinte, acho que vamos limpar o terreno aqui. Eu acho assim, que o que acontece é o seguinte, não é de hoje que os conselhos, em geral, têm dificuldade de apoio técnico para exercitar. A conselheira, a comissão se reuniu e trouxe desse jeito. Talvez se o processo tivesse mais detalhado, talvez não tivesse esse tipo de dúvida colocado. Então, só um minutinho, João. Só um minutinho, João. Só um minutinho. Só um minutinho, João. Só um minutinho. Só um minutinho. Não vamos desqualificar o trabalho da conselheira. Só um minutinho. Tereza, só um minutinho. Pois é, mas ele está falando que eu sou burro. Não, só um minuto. Só um minuto. Tereza, só um minuto. Então, assim, em nenhum momento o trabalho de ninguém aqui vai ser desqualificado. O trabalho de ninguém aqui vai ser desqualificado. Se é uma porcaria de obra, é uma porcaria de apresentação que não apresentou as coisas detalhadamente como deveria acontecer. É isso aí. Então, se a Secretaria do Verde, a Sanasa, não estavam presentes, vamos fazer com que esteja presente para que uma obra que era de 78, não importa quanto, estabeleça o rito desse conselho. Que foi aprovado, todas as obras aqui, e até hoje, durante a minha presidência, nenhuma foi questionado a idoneidade e a moralidade de nada que foi aprovado aqui. De nada que foi aprovado aqui. Então, só voltando um pouquinho, então a gente vai votar o parecer, e eu tenho certeza que a comissão vai estar à disposição para coordenar uma reunião com a Sanasa, com a Secretaria do Verde, para ser esclarecido, e na próxima reunião, daqui um mês, vai ser aprovado, ou não, o parecer apresentado. De uma porcaria de obra, João. Em votação, o parecer apresentado. Os favoráveis se manifestem ao parecer. Contrários. Abstenções. Então vamos contar. Os favoráveis ao parecer se manifestem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 favoráveis. Contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrários. Abstenções. Reprovado. Então o parecer está rejeitado. Qual é a proposta dos conselheiros para a reelaboração do parecer? A proposta é veiculada pelo representante da Sanasa no conselho. Né? Qual que é a proposta de texto do parecer? A proposta de texto tem dois caminhos, senhor presidente. Nós poderemos aí rapidamente pautar os 10 itens, que eu vou tentar responder com respostas bem curtas e objetivas. E caso eu não tenha, tá? Eu vou ter a humildade de dizer não sei, tá certo? Esse é um caminho. Né? O segundo caminho é utilizar o mesmo procedimento que nós utilizamos quando o senhor não estava presente e nós aprovamos as outras elevatórias. Eu me comprometo, tá, a trazer as 10 respostas, tá, do que estão aí, dos tópicos que estão aí, na próxima reunião, e a gente pede um voto de confiança em aprovar para não segregar, não retardar o processo. Tá, então há uma outra proposta que é o seguinte. O parecer, você pode redigir, Janete, por favor? Posso sim. O parecer, então vou fazer uma proposta de parecer. O parecer é favorável. Posso tirar tudo isso aqui? Não. Não. Mantenha as observações da comissão. Espera só um minutinho, gente, calma. Mantenha. Lá embaixo. Aí, ó. O parecer tem uma proposta de redação. O parecer é favorável. E a Sanasa compromete-se a apresentar por escrito a este Conselho
as respostas de todas as observações apresentadas pela comissão. Não, a última coisa. Não vai nada. Não, a última De todas as observações apresentadas pela comissão. Presidente, Paulo, pois não. na reunião passada chegou-se uma discussão que parecia ter uma discordância que não evoluía. Mas é mais ou menos parecido com isso. Eu fiz uma proposta de consenso que seria uma aprovação condicionada à presença do rapaz cujo nome não me lembro, o Rodrigo. Deveria estar nessa reunião hoje, apresentando os esclarecimentos que foram solicitados naquela ocasião. Certo. A aprovação ficou condicionada à vinda dele hoje aqui e apresentar os esclarecimentos. Ele concordou com isso e os demais que estavam presentes concordaram. Ele não veio. Minha pergunta é, aquela aprovação estava condicionada à apresentação dele, fica comprometido. Eu estou entendendo mal. Os conselheiros, o Rodrigo é o meu suplente aqui, eu sou o titular. Eu vim aqui, tá? Não está em voto um objeto pessoal do Rodrigo. Nós representamos uma corporação. Tanto o Rodrigo, não lembrava o nome dele. Sim, do Rodrigo. Eu simplesmente estou colocando aqui. Certo. Se lhe agrada mais, o representante da SANASA, na reunião passada, se comprometeu a vir nessa, apresentar os esclarecimentos que foram solicitados a ele. E ele não veio. E aqui está o representante. Você sabe quais foram os esclarecimentos que foram solicitados? Sei. Ele te passou? Tá. Lógico, nós trabalhamos em equipe. Eu sou o técnico, ele faz a parte administrativa. Gente, está pedindo uma coisa. Só uma questão, uma questão de ordem. É uma questão de ordem. É de outra. Ô Paulo, isso não está em pauta agora. É só você ver a ata da Tudo bem, não, assim, eu falo o seguinte, eu já te respondo o seguinte, que se estava condicionado, então depois a gente verifica esse parecer concreto. Vamos lá. Dedé a slide, né, por favor, só para... Aí, ó. Então, a nova proposta é o seguinte, o parecer é favorável e a SANASA compromete-se a apresentar por escrito a este Conselho as respostas de todas as observações apresentadas pela Comissão. Em votação, o parecer apresentado, os favoráveis se manifestem. Contrários. Eu não entendi. Peraí, estamos votando o novo parecer. O novo parecer. Só um minutinho. Então vamos lá. Esclarecimento. Desce lá. É que a gente vai voltar de novo. O parecer. Então em votação. O parecer é o seguinte. O parecer é favorável e a SANASA compromete-se a apresentar por escrito a este Conselho as respostas de todas as observações apresentadas pela Comissão. Em votação. Os favoráveis a esse parecer se manifestam. 6 favoráveis. Abstenções. Contrários. 1, 2, 3, 4, 5 contrários. Aprovado o parecer. Posso falar uma coisa? João. Eu queria pedir desculpas se não entenderam. Eu não estou querendo desqualificar o trabalho da comissão. Eu sei muito bem o que é um trabalho, sabe? A gente deixar o nosso tempo, dispor de um tempo para fazer todo o levantamento, fazer todo um parecer. Eu já fiz pareceres em diversos conselhos, hoje eu faço parte de 4, né? Principalmente no Condepac. Agora, eu acho o seguinte, a gente tem que ser muito cuidadoso naquilo que a gente está fazendo. Entendi. É isso que eu quis dizer. Quando eu falei uma porcaria de uma obra, é que é uma coisa tão mínima. Outra coisa, tem que estar na posição no terreno o mais baixo possível. Se for colocar, por exemplo, como a Teresa falou, dentro do São Conrado, lá em cima, para cima da guarita, por exemplo, o esgotamento do tênis clube não seria... não estaria sendo esgotado. Então, são essas questões técnicas. Que eu quando não sei, eu vou atrás, eu vou procurar. Outra coisa que eu queria colocar, essa apresentação da SANASA hoje não veio dar esclarecimentos a discussões que nós tivemos nas outras reuniões. Eu não queria abrir porque nós estamos no meio da pauta de análise protocolada. Acho que depois a gente segue. Vamos lá, os próximos 2 pareceres.
Aí a gente vamos só seguir para... A gente não termina. Você me autoriza já?